IBGE divulga estudos sobre situação do saneamento básico no país. Pesquisa revela que apenas 41% dos municípios gaúchos possuem rede de coleta de esgotos. Capital Nacional do Calçado vira Capital Nacional dos Buracos, em protesto na internet. E ainda, por medida de segurança, a Prefeitura interdita a passarela de acesso à rodoviária da capital. E mais, ao vivo, o médico da Secretaria da Saúde fala sobre os problemas causados pelas cinzas do vulcão chileno. Veja agora no Ubra Notícias. Boa noite. Menos da metade dos municípios do Rio Grande do Sul tem redes de esgoto. Os dados são da pesquisa do IBGE sobre o saneamento básico no Brasil. A Organização das Nações Unidas recomenda que até 2015 as cidades tenham 77% do seu esgoto tratado. Esta área na zona norte da capital é conhecida como Beco X. 300 famílias vivem aqui há pelo menos 18 anos em situação irregular e condições precárias. As vielas de chão batido que separam as casas são usadas também pelos moradores como depósito de lixo. O esgoto é despejado a céu aberto. Alguns moradores criam fossas improvisadas e o restante é simplesmente jogado em um arroio que corta a vila. A prefeitura chegou a tapar o valão, mas com o tempo as lajes foram quebradas e o local voltou a representar um risco para a comunidade. Dirceu foi presidente da Associação dos Moradores durante 4 anos e disse que enfrentou muitas dificuldades para melhorar a vida das famílias no beco. Eu me sinto bem horrível mesmo, eu fico apavorado porque a luta da gente está em vão, né? Está em vão, porque 4 anos que eu fiquei de presidente aqui, eu consegui pouca coisa, porque os órgãos não me ajudaram, né? Uma pesquisa do IBGE mostra que dos 496 municípios gaúchos, apenas 41% possuem rede de coleta de esgoto. E ainda apenas 15% tratam os resíduos domésticos. Os dados ainda revelam que no período de 2000 a 2008, a quantidade de cidades que está investindo no tratamento de esgotos aumentou apenas 1%. Porto Alegre está investindo cerca de 500 milhões no Programa Integrado Socioambiental. A conclusão das obras está prevista para o final do ano que vem e devem beneficiar 800 mil moradores da capital. O tratamento do esgoto deve passar de 27% para 77%. Mas mesmo assim, a capital gaúcha tem realidades como a do Beco X. Segundo o DEMAI, 90 mil famílias vivem em situação irregular no município. Muitas dessas áreas, né, são áreas que estão assentadas ou em áreas de risco ou em áreas de preservação ambiental. E nestas, nós não podemos legalmente estender as redes de esgoto. Seguimos vivendo aqui. O pessoal não quer sair daqui. Apesar da situação precária que eles vivem aqui, o pessoal não quer sair. Capital Nacional do Buraco. Este é o título que um grupo de moradores de Novo Hamburgo decidiu dar ao município em protesto contra as más condições das ruas e avenidas. A prefeitura admite o problema, mas garante que está tomando providências para reduzir os transtornos aos motoristas. Issur é professor, mora em Novo Hamburgo e viaja diariamente para dar aulas numa escola em Dois Irmãos. No início deste mês, quando se deslocava de carro para o trabalho, levou um grande susto. Para desviar de um automóvel que freou na minha frente, assim, para entrar no estabelecimento, eu tive que desviar para a direita. No desviar, eu tomei um susto, achei que tinha me arrebentado contra um muro todo. Fui descobrir que eu tinha caído num buraco, mas um senhor buraco, Rafael. Com o carro há apenas 10 dias, ele precisou trocar toda a suspensão, além do paralama, do pneu e da roda. Um prejuízo de R$ 3.500. As fotos mostram o tamanho do buraco na Avenida Maurício Cardoso e o estrago causado no veículo de Issur. Mas tem todo o transtorno ali ainda, Rafael, que são os 20 dias sem carro, né? Que no caso eu estou tendo que me deslocar de táxi, pegando mototáxi para ir trabalhar, arriscando acontecer um acidente mais grave, andando de carona de moto aí. Pegando táxi, tendo que para levar minha filha para a creche, usando táxi e ônibus também, coisa que criou muito transtorno para mim. As reclamações se estendem para a internet. Em tom de protesto, os usuários desta rede social criaram uma comunidade que transforma a capital nacional do calçado em capital nacional do buraco.
A Secretaria de Obras do município rebate as críticas e afirma que investe em torno de R$200 mil por mês na operação Tapa Buracos. Essas críticas são críticas que podem ser decorrentes de uma crise que passamos por conta do clima, né, do alto índice de precipitação pluviométrica que impediu que nós fizéssemos um trabalho de manutenção permanente em relação aos buracos da nossa cidade. E as críticas são críticas que são bem-vindas, porque fazem com que nós possamos direcionar os nossos trabalhos. Mas também salientamos que essa situação de muitos buracos são decorrentes de muitas obras que vão, no futuro, trazer imensos benefícios para a nossa comunidade. A Avenida Nações Unidas é uma das vias mais prejudicadas pelos buracos em Novo Hamburgo. Segundo a Secretaria de Obras, há um acordo com o consórcio que administra a construção do trem para entregar a via totalmente recuperada ao final das obras. Enquanto o consórcio estiver trabalhando e no local onde ele estiver trabalhando, a manutenção corretiva da Avenida Nações Unidas e 1º de Março, ela é realizada pelo consórcio. No final da obra, toda a Avenida Nações Unidas e 1º de Março, na extensão de onde passará o trem, ela será entregue totalmente revitalizada e pavimentada. As cinzas do vulcão chileno Pujehue, que entrou em erupção em junho, voltaram a cobrir o Rio Grande do Sul nesta semana. Diversos voos foram cancelados ontem no Salgado Filho, em Porto Alegre. O alerta não é só com relação aos aeroportos, mas também com a saúde. A Secretaria Estadual da Saúde lançou um boletim com recomendações para as pessoas sobre os efeitos da poluição atmosférica. Para falar sobre isso, o pneumologista Carlos Nunes Titibel Filho, da Secretaria da Saúde do Estado, está aqui conosco. Boa noite, doutor. Primeiramente, eu gostaria de saber, então, quais as principais orientações às pessoas para diminuir os efeitos das cinzas, então, no organismo? Então, os efeitos são principalmente sobre o sistema respiratório. Então, alguns sintomas são leves, como irritação dos olhos, irritação da mucosa nasal, a pessoa tem ardência ocular, né? E o nariz pode ficar um pouco ressecado. Isso qualquer pessoa pode ter esse tipo de efeito. E agora as pessoas assim, muito jovens, as crianças, os idosos, as pessoas com problema respiratório, problema cardíaco crônicos, essas podem ter sintomas mais graves em função desse tipo de exposição a esse material particulado, né, dessa erupção vulcânica. Então, os cuidados quais são? As pessoas devem evitar fazer exercício físico muito intenso, isso aumenta o volume de ar que é admitido no sistema respiratório, então elas vão respirar um ar poluído, né, em maior quantidade. Aquelas pessoas que já têm alguma, como eu já comentei antes, alguma doença respiratória, alguma doença cardíaca crônica, os cardiopatas, os pneumopatas, eles têm que procurar o recurso, procurar ter acesso ao seu médico logo que tiver algum sintoma de piora daqueles sintomas que elas já têm habitualmente. Doutor, né? é normal a população, desculpe interrompê-lo, assim, tomar medicamento, se automedicar quando tem assim uma rinite mais forte? Qual é a orientação com relação à automedicação ou à medicação excessiva para tentar diminuir esses efeitos? Qualquer automedicação não deve ser realizada, né? Então, o clínico que avalia o paciente, ele tem condições de saber qual é a causa, né? Então, por exemplo, nós podemos ter o mesmo sintoma para um resfriado e para um quadro de rinite alérgica. Então, essa diferenciação vai determinar que tipo de medicação, que tipo de conduta, que tipo de procedimento, que tipo de cuidado que essa pessoa vai ter em função desses sintomas. Então, nem tudo que aparece de sintoma a gente pode associar a esse período transitório que nós tivemos essa situação excepcional de altas concentrações de materiais particulares em função da cinza vulcânica no nosso ambiente. Então, tem que ser feito o que a gente chama de diagnóstico diferencial. Né? Tem que ser realmente identificado qual é a causa daquele problema para ser adequadamente feita uma conduta para cada pessoa. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela sua presença e até mais. Obrigado. A seguir, Prefeitura de Porto Alegre interdita a passarela de acesso à rodoviária. Nós já voltamos.